Louvado seja nosso Redentor, Jesus Cristo. Abramos, meus irmãos, mais uma vez, retornando ao primeiro livro dos Reis. Esse nós não projetamos, para que ao menos nessa ocasião os irmãos possam abrir o texto por si mesmo, não perdermos o costume de manusear a Escritura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós começamos lá no capítulo 17. Já percorremos um trecho aí do capítulo 18. No último sermão nós fomos no capítulo 18 até o versículo 19, mas eu vou retomar aí a leitura do versículo 16, que já foi do sermão passado. Nós já sabemos, quem vem acompanhando, que já há 3 anos nenhuma gota cai do céu. Uma seca terrível. Nós já estamos acompanhando e sabemos que a seca não foi por nada, e que o que advém em decorrência desta seca, ou seja, a miséria, a fome, a sede, a mortalidade de homens e de animais, não era sem razão de ser. Haviam se esquecido do Criador. Viviam como se Deus não existisse, como se Deus não vivesse e como se Deus não reinasse. A partir de Acabe, que nós vimos até no capítulo 16, que foi mencionado, a partir de Acabe e sua esposa Jezabel, indivíduos que vão sendo mencionados aqui nas Escrituras, até então desconhecidos, também reproduziam essa mesma conduta reprovável, viviam dessa mesma maneira. Era como se a existência de Deus não importasse, não interferisse no dia a dia dessas pessoas, para então revelar-se como sendo o Deus poderoso, e que sua palavra era verdadeira. Deus interveio, levou a vida de 2 filhos de Hiel, esse personagem até então desconhecido. Por conta da arrogância de Acabe, Elias então teve de proclamar, de declarar as seguintes palavras: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aquela desconhecida viúva de Sarepta, que era desconhecida, ainda continua desconhecida, que também reproduzia essa mesma conduta reprovável. Ela declarou para Elias: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Mesmo assim, essa mesma viúva que fora sustentada diariamente pela providência do Senhor, depois de milagres tão maravilhosos, ainda assim, quando provada pela dor da morte do seu filho, ela duvidou. Para ela é tão certo quanto vive o Senhor, eu vou morrer. No capítulo 18, que foi texto do nosso último sermão, na semana retrasada, surgiu um outro personagem, Obadias. É bastante interessante que Obadias
também demonstra um comportamento incrédulo, não obstante ser crente. Ele era mordomo do rei Acabe, e por seu temor ao Senhor, ele escondeu 100 profetas do Senhor, de 50 em 50, ocultando-os, para que eles não fossem alcançados pela rainha Jezabel, que já matara muitos outros profetas do Senhor, dezenas deles, e ainda os sustentava com pão e água. Ainda assim, ele reproduz esse mesmo comportamento reprovável. Ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor. Ele diz isso aí no capítulo 18, no verso 10, ele diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. E aí a gente pula para o versículo 14, porque há dois propósitos porque Obadias diz que tão certo vive o Senhor. Um é este: tão certo quanto vive o Senhor, não houve um canto dessas terras todas que Acabe não tenha procurado você. E há uma outra razão: tão certo como vive o Senhor, lá no 14, se eu for lá dizer para Acabe que você está aqui, ele me matará. Então, assim como a viúva, tão certo como vive o Senhor, se eu fizer o que o Senhor está me mandando fazer, profeta Elias, avisar o rei que o Senhor está aqui, eu vou morrer. Nós podemos ver que Deus se revelou como o grande rei, que vive e que reina eternamente na eleição, na criação, na providência, na soberania e até na tribulação. Chegamos agora à segunda metade do capítulo 18, e o que se viu desde o capítulo 16 em indivíduos, a mesma conduta reprovável que vimos em Acabe, em Jezabel, em Iel, na viúva de Sarepta, em Obadias, nós veremos agora na nação inteira. O povo de Deus das nações do norte, cuja capital era Samaria, todos viviam como se o Senhor não reinasse, viviam como se o Senhor não existisse, ou se existisse, não interferiria em nada em suas vidas. A partir do versículo 17, assim diz o texto: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Depois da leitura, nós seremos conduzidos, tem outro microfone aí? Nós seremos conduzidos em oração pela nossa irmã Eva, logo depois da leitura do texto, a partir do versículo 17, assim diz: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando chegareis seguindo os teus pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, será, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal:
Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. O 26. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera da palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Esse foi o 40. 41, diz o seguinte, vamos no 41, por favor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse a ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. 45. Os céus se envelheceram, como nuvens em vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Oremos mais uma vez, meus irmãos.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Que maravilhoso, Senhor, podermos ler livremente, Senhor, a tua palavra, a Sagrada Escritura, Pai. Porção tão linda e maravilhosa. Aqui, Pai, neste lugar, separado por Ti, Pai. Amém. Fomos trazidos por Ti mesmo, Pai. E somos gratos, ó Deus, por este momento, Senhor. Amém, Deus. Momento, ó Deus amado, de recebermos, ó Deus, o alimento sólido, vindo direto do Senhor, Pai. Louvamos ao Teu nome, Senhor, e rendemos graças, Senhor, pela vida do pastor, ó Pai. Ilumina-o, Senhor, para que ele não fale de si mesmo, Pai, mas que fale direto do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa também, ó Pai, preparar nosso coração, Senhor. Cada um de nós aqui, Senhor, com necessidades, anseios diferentes, ó Pai, histórias diferentes, Senhor. Cada um precisando receber, Pai, novidade de vida, Senhor. Alegria, consolo, Pai, alento de Ti mesmo, Pai. Que nós possamos, ó Deus amado, ser tocados por Ti, Senhor, nesta noite. Que nosso coração seja, Senhor, aquela terra boa, Pai, preparada, Senhor. E que a palavra do Senhor viva, eficaz, ó Deus, Amém. que surte o efeito devido, Pai, possa fazer, Senhor, em nós, ó Deus amado, algo especial, Senhor, nesta noite. Louvamos ao Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor é vivo, Senhor. E o Senhor, ó Deus amado, fez e faz e fará, Senhor, para todo sempre, Pai. Bendito Amém. seja o Teu nome, Pai. Amém. Porque temos essa oportunidade. Amém. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. No final do texto do sermão passado, eu não dei muita ênfase para poder fazê-lo agora. Aconteceu então, finalmente, depois de 3 anos, o encontro de Elias com o rei Acabe. E quando Acabe se encontra com Elias, o rei se encontra com Elias, naturalmente é ele que fala primeiro. E a sua fala é uma pergunta acusatória ao mesmo tempo. És tu, ó perturbador de Israel? Quando nós lemos os versículos anteriores, quando Obadias se encontra com Acabe, a postura de Obadias é diferente. Obadias, quando se encontra com Elias, fala o seguinte: és meu senhor Elias? Obadias reconhece a autoridade do homem de Deus, Acabe não. Talvez, quem sabe, a vida reprovável de Elias em relação ao Senhor não tenha começado em pormenores, como esse, por exemplo. Receber com honra um profeta de Deus é receber com honra o próprio Deus. Desonrar um homem de Deus é desonrar o próprio Deus. Foi Jesus quem disse o seguinte lá no Evangelho, registrado no Evangelho de Mateus: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequenininhos, meus servos, pequeninos meus servos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. No Evangelho de Lucas há o seguinte registro: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Mateus, Lucas e ainda no Evangelho de João, mais um Evangelho, Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Há um efeito cascata, e eu não tenho tempo aqui para me aprofundar muito nisso, mas ninguém desobedece Deus, ninguém desonra o Senhor como o rei Acabe, sem primeiro desonrar o seu próprio pai, sem depois desonrar os servos do Senhor, para então desonrar o próprio Deus. Voltamos. Já vimos que a cegueira de Acabe lhe impedia de reconhecer que estava perdido, que estava distante do Senhor, que estava em pecado. Nós já vimos isso.
Por isso que ele considerava Elias o responsável por tudo que estava acontecendo. Ele transferia a responsabilidade de toda aquela mortandade por 3 anos. A terra em alguns lugares devia feder por conta de muitos animais mortos por falta de água. E ele responsabilizava Elias por causa disso. O caçava em todas as nações. Por que ele o caçava em todas as nações? Porque aí no capítulo 18, no versículo 18, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel. Antes disso, no versículo 10, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura, diz Obadias para Elias, porque Elias dissera para ele que só depois, ou só sob a sua palavra, voltaria a chover. Por isso que ele mandava persegui-lo, procurar em todos os lugares. E como os irmãos já sabem, ele estava na terra de Jezabel. Por conta dessa cegueira, ele responsabilizava Elias pela seca, pela fome, pela miséria de toda a nação. Elias estava sendo então caçado. Mas a resposta direta e ousada de Elias, um grande atrevimento, risco para a sua própria vida, confrontar o rei como ele confrontou, aí então no versículo 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Nós já vimos que Hiel demonstrou desconsiderar Deus e a sua palavra ao reconstruir Jericó. Acabe demonstrou total desrespeito ao Senhor ao viver de maneira impiedosa, mas ninguém ousava confrontar o rei de sua impiedade e de sua perversão. E podia parecer, em certo sentido, que ele ia passar impunemente por toda aquela situação, mas não. Nesta passagem, Deus dá mais uma grande demonstração de seu poder. Deus dá mais uma grande demonstração do seu reino ao enviar fogo do céu. Mas há um outro milagre que pode passar despercebido para nós aqui, que não é o fogo do céu, Elias. Nosso tema, Elias, um instrumento para revelar que Deus vive e reina eternamente. Elias, um instrumento para revelar que Deus vive e reina eternamente. A manifestação extraordinária é tão tremenda que nós não nos atentamos a quase mais nada. Esse versículo 18, por exemplo, uma palavra sendo dada, um confronto acontecendo, o pecado sendo condenado, pode passar às vezes despercebido para nós. Nós já vimos no Novo Testamento que quando da descida do Espírito Santo, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e desceram línguas como de fogo sobre cada um dos discípulos. Isso era visível, um som impetuoso, isso era audível e visível, mas ninguém se converteu com isso. Eles só se converteram depois que Pedro tomou a palavra e anunciou a verdade bíblica para aqueles ouvintes. Então quase 3 almas foram convertidas naquele dia. Elias, um instrumento para revelar que Deus vive e reina eternamente. A experiência de Elias demonstra, em primeiro lugar, confiança baseada na onipotência e soberania de Deus. Só alguém que estivesse confiando plenamente na onipotência e soberania de Deus poderia ser tão ousado como ele foi, tão confiante como ele foi. Elias enfrenta 450 profetas de Baal. É possível que você tenha ouvido essa expressão há muitos anos e não saiba o que isso quer dizer. O significado da palavra Baal, ou o significado do que é Baal,
ele é muitas vezes retratado como um Deus jovem e vigoroso, com poderes sobre a natureza e os elementos da natureza. Elias então chama aquele que era tido como um Deus, Senhor da natureza, para trazer chuva, e não vinha chuva, e os desafia os adoradores de Baal para que ele então envie fogo, e ele também não envia o fogo. Através de uma cuidadosa leitura dos textos encontrados, textos ugarítimos encontrados, antigos, é possível perceber que Baal era considerado a divindade heróica da religião cananeia, que Jezabel trouxe consigo. Era o seu herói, era o seu vencedor, era o seu conquistador. Era conhecido como Deus da tempestade, que enviava chuva e fazia o grão crescer. Como uma outra denominação ou variação de Baal, encontra-se a expressão Beuzebu, sendo no início da sua veneração conhecido como Baal, o príncipe. Mas Elias não só teve ousadia e coragem para enfrentar 450 profetas de Baal, havia também 400 profetas dos postes ídolos, Azera, que é uma outra divindade, chamados também de estacas sagradas ou estacas da idolatria, são símbolos de Azera, deusa fenícia da vegetação, considerada como companheira do deus da fertilidade, Baal. Em geral, seu símbolo é uma árvore verde. Na falta desta, podia ser uma estaca ou poste de madeira. Havia algumas estacas que Acabe mandou colocar, e o povo se prostrava para adorar essas estacas fincadas no chão. Eles trocaram o Deus de Israel, que lhes tirou com poderosa mão do Egito, para adorarem estacas de madeira fincadas no chão. Esses 850 profetas eram sustentados na mesa do rei, enquanto os profetas do Senhor, quando encontrados, eles eram então mortos. Do outro lado desses 450 profetas, nós encontramos o sujeito desconhecido, Elias, que nós já falamos no primeiro dia, quando eu comecei lá no capítulo 17, mas cujo nome significa o Senhor é Deus. Alguns escritores descrevem Elias como impulsivo e precipitado em algumas situações, mas aqui não. É como se não fosse a mesma pessoa que nós veremos mais adiante. Aquele é sereno, aquele é firme, aquele é confiante. Os profetas de Baal, na leitura que nós lemos, eles se mostram frenéticos, agitados. Elias foi metódico e paciente. Sua confiança estava baseada, alicerçada àquele que vive e que reina pelos séculos. Ele demonstra um extremo zelo, respeito e reverência diante do Senhor. Versículo 31, tomou 12 pedras, sozinho, sem ajuda, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Estou dizendo sozinho, porque ele disse que só estava ele e dos profetas do Senhor. Não estou dizendo que não tinha nenhum ajudante para carregar nada, não é isso que eu estou dizendo. Sozinho para enfrentar o que ele estava para enfrentar. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Não há nenhum registro anterior a esse, que tivesse acontecido uma situação como essa. Ele não só clamou ao Senhor que enviasse fogo, mas ele mandou jogar água em cima da oferta, que molhou a lenha, que encharcou as pedras e que empoçou os regos. Ele demonstra uma confiança fora do comum.
33, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. O 34, vamos juntos, versículo 34, e disse: enchei de água 4 cântaro e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. Terceira vez, de maneira, o 35, que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Porque ele demonstra tanta confiança? Porque ele tinha confiança que Deus o chamara para realizar uma tarefa, e o guiaria, e o protegeria, e faria com que tivesse êxito até que seu trabalho fosse concluído, pois o que estava em jogo era a glória devida ao Senhor. Me lembro de Paulo, quando enfrentando oposições terríveis em Corinto, quando deita-se para descansar, o Senhor se achega a ele e diz: Paulo, fala e não te cales. Ninguém ousará fazer-te mal neste lugar, porque eu tenho muito povo ainda nesta cidade. Como que Elias chegou a esse ponto? Como é que Elias se mostra pronto numa condição como essa? Foram os 3 anos de experiência em que ele viveu diariamente, dependendo do Senhor para suas necessidades diárias. Os 3 anos dependendo totalmente do Senhor, sem nenhum recurso seu próprio e pessoal, sem o engano, o equívoco de achar que a sua força, o seu talento, o seu trabalho, o vizinho, o amigo, a generosidade de alguém pudesse estar lhe sustentando. 3 anos ele só respira, tendo a consciência e a certeza de que é o Senhor que lhe permite respirar. É a mesma coisa que acontece com Paulo, meus irmãos, quando está em Atenas, quando vai falar sobre esse Deus que até então era desconhecido. Ele diz que é nesse Deus que nós nos movemos, porque Paulo chegara à conclusão de que ele só se movia por causa do poder do Eterno. Ele só respirava por causa do Altíssimo que agia na sua vida. Ele só se movia por causa da graça, da misericórdia, por causa do favor divino. Durante anos parecia que nada estava acontecendo, que era simplesmente apenas uma vingança do Senhor, ou trazer juízo, que já seria bênção tremenda isso, sobre os impenitentes, sobre aqueles que estavam distantes, ao enviar as secas, etc. Mas Elias estava sendo um objeto do tratamento do Senhor. Ele passa os primeiros meses daquela seca junto às torrentes lá de Querite, e eu me aprofundei um pouquinho nisso quando falamos lá nesse trecho. Ele aguardava os corvos trazerem carne para que ele comesse na sua boca. Depois ele fica a maior parte do tempo na casa de uma viúva pobre. Eu repito, aparentemente nada estava acontecendo, mas Elias estava aprendendo de maneira eficaz a depender e a confiar, a depositar sua total confiança no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Não era só o que ele leu sobre a provisão do Senhor no deserto. Não foi só pelo que ele leu dos feitos do Senhor, dirigindo o povo durante aquela caminhada. Ele mesmo está experimentando aquilo que até então ele conhecia por ler. De forma parecida, Jó, que era homem crente, depois daqueles desertos todos e do livramento do Senhor, ele declara: eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que fez Jó poder contemplar o Senhor como agora estava contemplando? Mesma coisa que aconteceu com Elias. Depois de 3 anos, numa situação como essa, eu fico imaginando, todo dia tirando aquela medida de farinha na vasilha, e a farinha não acaba. Todo dia tirando o azeite,
e o azeite não se esgota. É mais ou menos o que acontece conosco, que nós temos a falsa impressão que quem nos fornece a farinha é o Taust, ou quem que providencia recurso para comprar aquela farinha é o nosso emprego. Eu penso que esses 3 anos serviram para preparar o coração de Elias para o que ainda viria. Tiago, quando fala de Elias, lá na carta de Tiago, ele diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Imagina toda a multidão do povo reunida no Monte Carmelo, o rei, os seus soldados, os profetas de Baal, os profetas do poste-ídolo, e ele ali sozinho. Em princípio, ou aparentemente sozinho. Um dos maiores erros que cometemos como cristãos é não dar importância ao valor desses preparativos. Todo dia o Senhor nos prepara um pouco mais, todo dia Ele nos prepara um pouco mais, todo dia Ele nos prepara um pouco mais para os desafios grandiosos que virão a seguir. Somos aconselhados, orientados, ensinados pelas Escrituras a entregar todos os nossos caminhos ao Senhor e agradecer pelas pequenas vitórias que podem parecer sem importância. Eu já disse isso aqui faz muito tempo e eu preciso repetir. Um domingo estava indo embora da igreja, saí da terceira igreja. O Gabriel sabe bem o que estou falando, a minha esposa e a Betânia. Saí da terceira igreja para pegar um ônibus para minha casa. Eu já ia falar ônibus, para pegar um ônibus. A gente fala de Minas, vem tudo, né? Para pegar um ônibus na Avenida Getúlio Vargas, certo? E ali tinha um público misto, muita gente saindo das igrejas e muita gente saindo dos bailes que tinha ali no Clube Tupi. Então tinha o pessoal vindo do funk e o povo vindo da igreja. E tinha um bar ali nesse ponto de ônibus, e eu vi um rapaz pedindo um copo d'água. O sujeito do bar encheu da torneira e deu para ele, e o rapaz pegou o copo d'água e baixou os olhos para agradecer. Aquilo para mim foi uma lição. Eu nem sei quem é aquele rapaz, nunca pude falar com ele, nunca pude dizer para ele que quando ele baixou os olhos para agradecer o Senhor pelo aquele copo de água da torneira, foi uma lição para a minha vida. Eu vou beber água agora e falar assim: obrigado por essa água, Senhor. Me prepara para secas adiante, me prepara para desafios adiante, me prepara para provas, que se eu não confiar que o Senhor é quem me deu aquele golinho de água, que descedentou minha sede, que me sustentou até aqui, eu jamais serei aprovado nas provações que eu teria adiante, irmãos. E pode ter certeza que nós vamos perder pessoas amadas e queridas. Nós vamos em muitos sepultamentos de pessoas que amamos, e nós só não seremos sepultados juntos se o nosso coração estiver fundamentado na certeza de que o nosso Redentor vive. Aquela viúva ia ser sepultada junto com o filho. Ela achava que ia morrer tão certo como vive o Senhor. Eu vou morrer daqui uns dias, porque o pouquinho de comida que eu tenho eu vou comer, vou dar ao meu filho e depois nós vamos morrer. A certeza que ela tinha que Deus existia é que ela ia morrer. Se observarmos a mão de Deus nos pequenos acontecimentos da vida, desenvolveremos, amados irmãos, uma confiança e um recurso dado pelo Senhor, uma capacidade, meus irmãos, de enfrentar os tempos de crise. Talvez essa seja uma das razões, porque uma coisa tão comum como agradecer antes das refeições não seja tratada como algo de grande importância. Se realmente reconhecemos Deus como provedor de nosso alimento, não seria um treinamento para confiar nele todas as vezes que eu pego um prato de comida, um sanduíche? Não seria um treinamento que Deus está me dando quando eu reconheço que tudo que tenho vem de suas mãos? Será que esse pequeno detalhe não é um treinamento que me habilitaria a não ficar sem palavras, assim como pediu o profeta: dá-me língua de erudito? Nossas vitórias não serão sempre tão surpreendentes quanto as de Elias aqui, mas, incríveis ou não,
temos de parar no fim de cada dia para ver o que Deus realizou e agradecer-lhe pelo trabalho dele em nosso favor. Elias, um milagre de Deus. Em segundo lugar e último, Elias, o grande milagre de Deus, também demonstra grande fervor na oração. Grande fervor na oração. Depois que caiu o fogo do céu, ou até mesmo antes de cair o fogo do céu, Elias aqui faz uma oração. 36, vamos juntos, versículo 36, por favor. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. E o 37, vamos. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste proceder o coração deles. Elias está orando na frente de todo mundo, sem constrangimento, sem ter nenhuma vergonha. Infelizmente, tem muitos de nós adultos, crentes há muitos anos, que não têm coragem de orar entre nós aqui. Foi uma grande manifestação de Deus enviar o fogo do céu e consumir a oferta, o sacrifício, e a lenha, e as pedras, e a água, e etc. Mas tem alguém aqui, meus irmãos, que nós, se o Senhor permitir, veremos mais adiante quem é esse sujeito, um pouco melhor do que já vimos. Você vai dizer: não é possível que é esse Elias, porque como a gente lê primeiro essa parte, e depois a gente lê que ele pede a morte, que ele fica com medo de Jezabel, a gente acha que aquele Elias é o medroso, que aquele Elias lá está fora do esquadro. Não, aquele é o Elias. Aquele é o seu jeito normal. Aquele é o inseguro, como qualquer um de nós. Então, quando vemos um sujeito limitado de coragem fazer essa oração, eis aqui um milagre. Eis aqui a ação de Deus movendo o coração de um homem que, humanamente falando, está sozinho diante de uma multidão e na frente de todos. E nós já sabemos quem são esses todos. Não só os profetas de Baal e os profetas de poste ídolo. Quando Acabe junta o povo, diz aí o versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Diz-nos o texto: porém o povo nada lhe respondeu. O povo não disse que o Senhor era Deus, o povo não adorou o Senhor. Em princípio, Elias está orando diante de uma plateia hostil e incrédula, que reproduz a mesma postura perversa de Acabe, de Iel, da viúva de Sarepta e até mesmo de Obadias. O versículo 42, ainda para destacar essa questão do grande fervor: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo,
e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Depois que caiu fogo do céu, Elias disse a Acabe que comesse e bebesse, mas Elias foi orar. O milagre já tinha acontecido. No auge de uma grande vitória, enquanto o povo continuava gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Enquanto Acabe comia, Elias andou em direção oposta a fim de orar ao Senhor. A oração é para o cristão tão importante quanto o alimento. Daniel orava 3 vezes por dia, com a mesma regularidade com que as pessoas comiam. Em épocas de perigo, todos oram, até mesmo os que não são cristãos. Mas os Daniéis da vida, os Elias da vida, oram porque estão construindo um relacionamento com Deus. E Elias aqui é esse instrumento, porque um relacionamento do Senhor foi feito com ele. Tem um comentarista que diz: a maioria de nós está ligado à oração, cartão de crédito. Sempre que precisamos de algo, mostramos nosso cartão e esperamos crédito imediato. Se não poupamos para os momentos difíceis, o cartão de crédito pode sempre salvar-nos de uma crise. E é assim que alguns oram. Usam a oração como um cartão de plástico que é mostrado a Deus, muito embora suas contas estejam há muito vencidas. Para Elias, orar a Deus era mais importante do que jantar com o rei. As amizades, para serem significativas, é preciso cultivar um relacionamento. Muitas vezes nós não cultivamos esse relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nosso relacionamento com o Senhor é irreal, é imaginário. Eu penso que estou lhe agradando, mas se eu esqueço a prática da oração, não estou lhe agradando. De um lado do embate havia um rei, uma rainha que perseguiam Elias, 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azera ou poste-ídolo. Havia também uma multidão que se calara, demonstrando incredulidade, negligência, dúvida em relação a Deus. E de outro lado estava Elias, o desconhecido lá da cidade de Tesbita, um homem simples de Gileade. Mas Elias, que nós já vimos, cujo nome significa Deus é o Senhor, não estava só. Seu relacionamento com Deus, por meio de uma rotina constante, diária, de reconhecer a dependência do Senhor, lhe davam a certeza e a confiança de que ele não estava só. Eu e Deus contra o mundo vai perder. João ensina isso na carta. Quando anima os crentes que viviam sofrendo, maior aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Concluindo e continuando a aplicar para nós, nós vimos que esses personagens são representativos. Iel, Obadias, a viúva, representam aquele povo que nós já vimos aqui, que estava da mesma maneira. Mas eles não só representam o povo de Deus daqueles dias. Esses personagens podem, com o coração apertado, eles podem também nos representar. Nós corremos o risco de viver também como se Deus não existisse. Não que nós não crêssemos em sua existência, mas nossas decisões são tomadas conforme a nossa vontade. Se eu sinto paz, como se isso fosse o critério para avaliar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Elias era um homem imperfeito como os demais,
Ele representa todos que um dia receberam a salvação pela única maneira possível. Elias não é nenhum herói. Elias aqui se destaca como um instrumento por causa da graça do Senhor que lhe alcançou, mediante a promessa do Redentor Jesus Cristo. Elias, como todos os demais que creem em Jesus Cristo, que foram alcançados por sua graça, são pecadores que foram perdoados, cujas vidas foram transformadas, cujas vestes foram lavadas, que receberam então uma nova vida, um novo propósito e um novo destino, e que precisam então viver de modo digno. Estou dizendo para ninguém enfrentar 450 profetas de Baal, mas muitas vezes nós envergonhamos o Senhor, porque não defendemos que Ele vive e reina em preceitos muito menores. Nós nos calamos muitas vezes, não só na nossa prática de vida, mas nos nossos relacionamentos. Nós deixamos pessoas afrontando o nome do Deus eterno, sem entendermos que é uma chance e oportunidade de poder falar para eles sobre os seus pecados e sobre a salvação em Jesus Cristo. Eles eram um homem comum como nós. Então a pergunta é: quem é que está me representando aqui nesse trecho até então que nós já vimos? É Iel que me representa, que desconsidera a palavra do Senhor? Ou é Elias, que é um instrumento do Senhor para confrontar o pecado de Acabe, para não se calar mesmo que ele morresse, que não está preocupado com popularidade, não está preocupado em bom relacionamento com aqueles inimigos do Senhor, está preocupado sim em que a glória do Senhor fosse reconhecida. Quem crê precisa ter sua esperança renovada, pois ainda que a situação seja desfavorável, profetas do Senhor estejam sendo mortos, ainda que haja ameaças contra o povo de Deus, ainda que a fé se esfrie de muitos, ainda que passemos por situações extremamente desfavoráveis, ainda que os injustos, os perversos estejam nos governando. Ele estava nessa situação. Deus não perdeu o controle e há de trazer justiça e juízo e nos sustentar. Se o Senhor permitir, na semana que vem nós continuamos ainda falando desse personagem, servo do Senhor, que é fruto da manifestação da graça, da misericórdia que o Pai concede por meio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo.